Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, iremos aprender mais uma revelação, mais um evento aí, mais um ponto importante dentro da escatologia bíblica, que é as 70 semanas proféticas de Daniel. Antes de ler os textos bíblicos, eu queria dizer para vocês que quando o povo de Israel estava num declínio moral e espiritual, houve uma profecia que o povo de Israel passaria 70 anos no cativeiro. Então, o povo de Israel passaria 70 anos no cativeiro, certo? Ok. Então, no ano 586, Nabucodonosor invade, cerca Jerusalém, tá certo? Leva os nobres, leva aqueles que são da linhagem real. Nesta feita vem Daniel, vem também Asaías, Misael, Azarias e também Ananias. Vai para a Babilônia e muitos outros nobres. Depois de 8 anos depois, ele invade Jerusalém e leva uma turma de levitas, de sacerdotes. Ele deportou 10.000 pessoas para a Babilônia. Nesta feita, o profeta Daniel foi também nesta leva. Depois, ele invade Jerusalém novamente, destrói a cidade e leva os pobres, leva todas as pessoas, deixando os enfermos, doentes, os velhos na cidade de Jerusalém. Então, observe o contexto. Daniel entra em Babilônia mais ou menos com 14 anos de idade. Então, dá para se entender que Daniel já tinha, nesse capítulo 9 aqui, 84 anos de idade. Então, ele lendo as profecias bíblicas, ele percebeu que já tinha chegado os 70 anos do cativeiro. E o povo estava lá ainda preso no cativeiro babilônico. Então Daniel vai descer em oração. Quando ele desce em oração, ele começa orando a Deus, confessando o pecado do povo, o seu pecado. Ele vai pedir a Deus misericórdia, se lamentando, mostrando, as promessas que Deus fez ao seu povo. Aí no versículo de número 20, diz que estando ainda ele falando em oração e confessando o meu pecado, o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a tua face, meu Deus, pelo Monte Santo, meu Deus, estando, eu digo, falando na oração, o varão, ou seja, o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio da tua súplica saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque é muito amado, pois bem sentido na palavra, entende a visão. Agora, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa. Eu vou parar aqui nesse versículo para você entender. Então, o anjo Gabriel, ele traz a Daniel essa revelação e diz: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Então, os 70 anos aí não são 70 semanas, 70 semanas. São dias de ano. Então, se você calcular aí 70 vezes 70, vai dar 490. E são 490 anos
estaria determinados, anos proféticos, né? Anos dentro do propósito de Deus, determinado sobre o povo de Daniel, que era o povo de Israel, e sobre a sua cidade, que era Jerusalém. Para quê? Para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, a profecia e ungir o santo dos santos. Então, vamos estudar essa profecia bíblica a respeito das 70 semanas de Daniel. Então, meus irmãos, nós entendemos que as 70 semanas, elas são dias de anos. Então, 70 vezes 7, 490. Então, nós entendemos que a explicação, o próprio texto diz que elas têm os grupos. Então, as 70 semanas proféticas, elas são divididas em 3 grupos. Então, o primeiro grupo são 7 semanas, que equivale a 49 anos, que foi desde a ordem para restaurar e edificar a cidade. Não é isso? Depois vem 62 semanas, que diz respeito até a chegada do Messias. E por fim, tem a última semana, que é de 7 anos. Então eu tenho 49 anos, 7 semanas, 434 anos, 62 semanas. E a última semana, que é de 7 anos. Então, essa última semana aí de respeito à grande tribulação. Aí você me pergunta, ô professor, ô pregador, ensinador, ô irmão Leca, e aonde entra a igreja aí? Então, a igreja, ela está na dispensação. Cristo abreviou, né? Botou uma vírgula, botou um ponto, uma vírgula aí, quando iniciar a última semana, Cristo deu uma pausa e colocou o tempo da igreja, que nós entendemos como a plenitude dos tempos. Quando Cristo arrebatar a igreja, aí vai dar início à última semana, que nós chamamos de a grande tribulação, a angústia de Jacó. Então, essa profecia bíblica de respeito ao povo de Israel. Agora, qual seria a importância dessa profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, 24 a 27, né? Então, a primeira importância é que essa profecia, ela estabelece o método literal da profecia. Então, nós entendemos que Daniel interpretou literalmente essa profecia. Então, é um ponto muito importante, né? Essa profecia estabelece o método de interpretação literal da profecia. A outra importância dessa profecia das 70 semanas é que ela demonstra a verdade das Escrituras. Então, observe que a profecia das 70 semanas, ela tem um imenso valor, ou seja, ela prova, né, como testemunha da verdade das Escrituras. Então, observe que já se cumpriram 69 semanas. Então, essa profecia é como diz a história, é prego batido e ponta virada. É a profecia também messiânica que apontava o Messias que chegaria. E fizeram uns cálculos judaicos e descobriram que se o povo de Israel levasse a sério essa profecia bíblica, ele saberia até o dia que Cristo Jesus entrou em Jerusalém montado em jumentinho. Então, essa profecia, ela é um carimbo. Ela demonstra que essa escritura, elas são verdade. Então, o terceiro ponto que eu vejo que essa profecia, ela é muito importante, é que essa profecia apoia, né, a visão que nós temos que a igreja, ela é um mistério de Deus e que ela teve oculta na antiga aliança. Então, ela faz uma distinção entre o povo de Israel e igreja. Então, há uma distinção entre Israel e a igreja. É por isso que essa profecia, ela é muito importante. Observe que essa profecia diz respeito ao povo de Israel. Então, a quarta importância é que essa profecia bíblica, ela também nos dá uma cronologia divina da profecia. Então, observe que começa com
a restauração do templo, depois vem o Messias, depois a grande tribulação. Então, mesmo na grande tribulação, nós podemos aí usar esse texto aí de Mateus 24, Marcos 13 e Daniel 27, a respeito dos 3 anos e meio, 42 meses mais 42 meses. Então, observe que nós podemos colocar em uma ordem cronológica até os eventos ali também de Apocalipse. A quinta importância é que essa profecia bíblica traz alguns fatores importantes proféticos, né? Então, o primeiro fator profético que nós vimos que toda essa profecia ela tem uma relação com a cidade de Jerusalém. Segundo fator, que são mencionados 2 príncipes nessa profecia. Então, um príncipe é o Messias e um príncipe vai ser o anticristo que vai se levantar na grande tribulação. O terceiro fator é que todo esse período em questão, né, está especificado exatamente com as 70 semanas de Daniel e que tem os seus grupos. Então, tem o período de 7 semanas, 62 semanas e, por fim, a última semana. O quarto fator é que essa profecia bíblica, né, em especial a última semana bíblica, que é escatológica, ela é marcada também por quê? Por um acordo, por uma aliança, né, entre esse príncipe que nós chamamos de anticristo e muitos povos. Então, também é um fator muito importante nessa profecia bíblica. O quinto fator que eu entendo é que esse príncipe que há de vir, ele vai romper essa aliança, esse tratado. Ele vai cessar o sacrifício. Então as pessoas vão ver que esse príncipe, ele não é aquilo que imaginava ser. E por fim, nós temos aí um propósito aí, as bênçãos de Deus sobre a nação de Israel para cumprir o propósito dessa 70 semana, que é cessar as transgressões, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e ungir os santos dos santos. Então, se você ler Daniel, no capítulo de número 9 e o versículo de número 24, você vai ver que o propósito aí são 6 propósitos que Deus vai executar no cumprimento dessa profecia de Daniel das 70 semanas. Meus irmãos, eu coloquei aí agora para vocês verem aí um mapa, né? Esse mapa aí, para vocês ver a ordem, né, cronológica das 7 semanas de Daniel. Então, observe que está ali em cima 7 anos, que equivale ao período da saída para reconstruir o templo. Depois, 62 semanas de respeito à chegada do Messias. Depois entra agora a dispensação da igreja, justamente nesse intervalo da última semana, né? Da penúltima semana e a última semana. Então, entra a igreja. Após o arrebatamento da igreja, então nós temos aí a última semana, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Então, os acontecimentos que vai marcar os 3 anos e meio. Nós temos aí a testemunha, o anticristo se levantando, o ensejo se abrindo, né? Os 144 mil selados. E temos também acontecimentos aí na outra metade da grande tribulação, que é o julgamento da Babilônia, a guerra do Armagedon e outros eventos que nós iremos ver posterior. E por fim, o reino milenial de 1000 anos com Cristo aqui na Terra. Então, está aí a profecia se cumprindo, né? E hoje os santos de respeito aí ao acontecimento do milênio e os novos céus e a nova terra. Vamos orar a Deus por esse momento que Deus nos dá, esse momento tão maravilhoso que é a escatologia bíblica para estudar.
É bom saber os eventos escatológicos. Pai de amor, Santo Deus, obrigado, Jesus, por essa informação, Senhor. Abençoe os teus servos, teus filhos que estão aprendendo a tua palavra. Pai bendito, que o Senhor continue abençoando, fortalecendo no nome de Jesus, Pai. Amém. Uma boa aula no nome de Jesus.